A liberdade por inteiro na política em pleno século XXI, com transformação digital. Vamos falar sobre as oportunidades e os desafios desse cenário com um convidado bastante especial. Advogado, mestre em gestão pública pela Universidade de Colômbia, foi vereador aqui no município de São Paulo, um dos primeiros políticos a se elegerem basicamente com a campanha digital, e associado do Livres, Caio Miranda Carneiro. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Caio, antes de mais nada, prazer enorme te receber aqui na Casa Livres. Bem-vindo. Mano, o prazer é todo meu. Eu não conhecia a Casa Livres, eu lembro do Livres no início, lá atrás. E é muito legal ver que o Livres segue firme e forte, ainda bem. Caio, você foi um dos primeiros políticos a se eleger no Brasil com a campanha baseada na internet. Como você vê hoje, passados alguns anos, o processo de influência da nova economia digital e da dinâmica de rede social no processo político brasileiro? É avassalador. É avassalador porque a disrupção das novas tecnologias ela é muito rápida e aí os veículos tradicionais não conseguem acompanhar e dar resposta, muito menos a legislação. Então hoje você vê que o YouTube tem o poder, e o Pablo Marçal é uma prova disso, de formar opinião, de criar conceito, presença muito maior do que a TV tradicional. Tá aí o Datena, com todo o seu histórico de TV, e evaporou a popularidade dele porque não conseguiu manter. Então eu acho que nós temos que pensar seriamente o impacto que isso tem para a democracia, porque parece que é uma coisa singela e inocente, mas quem tiver mais dinheiro e souber usar, e é uma coisa que é difícil de rastrear, pode abusar do poder econômico e solapar a democracia. Então, a gente que defende a liberdade, a gente também tem que estar atento para que não haja monopólio e não haja uma fagocitose de poucos que têm recurso, impedindo que novos que não tenham adesão ao que eles acreditam participem. E como lidar com isso? Assim, quando a internet surgiu, havia muita euforia sobre a possibilidade da internet representar uma grande revolução de democratização, de dar voz a grupos que antes não tinham vozes na TV, a ideia de uma comunicação direta, sem intermediários, sem os filtros institucionais do mercado editorial, do mercado da indústria da comunicação de forma geral. E eu sinto que o pêndulo de euforia foi para uma preocupação. E agora muita gente trata a internet como quase uma ameaça existencial à democracia. Qual é a tua visão? É possível ter um equilíbrio entre as oportunidades e as ameaças que são representadas pela internet ao processo democrático? Como que, na tua visão, a internet está impactando nesse sentido? É possível falar ainda daquela ideia de radicalização da democratização, de mais oportunidades, ou você acha que a tribalização das bolhas digitais é o preponderante hoje? Tensiona um pouco esses vetores. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A tentação de você querer, sob o pretexto de regulação, criar amarras e aí você de novo voltar a ter os mesmos grupos que controlavam na TV e no rádio, fazendo a mesma coisa na internet, ela é grande, a gente tem que evitar. Por outro lado, a gente tem que lembrar que na televisão você tinha lá uma restrição por faixa etária em função do conteúdo, se era sexual ou violento. Mesma coisa no rádio. As regras eleitorais, elas prevêem que a partir da meia-noite de sexta-feira não pode mais haver propaganda patrocinada na internet, por exemplo. No dia da eleição você não pode pedir voto, tem uma série... Só que isso acaba no momento em que você pode ter um terceiro, sem você pedir, falando de você. Que pode ter milhões de seguidores. Milhões de seguidores, e pode estar sendo financiado por alguém até de fora do país, em criptomoeda, sei lá o quê. Então... ficou muito difícil de controlar, porque o importante da democracia é que a gente tenha igualdade de oportunidades, que não tenha alguém muito mais forte engolindo quem está chegando. Então,
nós temos que olhar com isso com cuidado. E aí, do jeito que o Brasil está, contra o STF, essa questão do Elon Musk, do Twitter, as pessoas lutando pelo direito de mentir, pelo direito de ser agressivo, pelo direito de pregar a extinção do outro como liberdade de expressão, é uma coisa meio esquizofrênica. Então, o que eu acho? Acho que a gente tem que rever primeiro as formas de regra eleitoral político-partidárias. São regras anacrônicas hoje, a gente tem que rever isso. Talvez a gente deixar que seja mais livre na internet, mas também responsabilizar as plataformas. Então, falar, YouTube, se o candidato A, mesmo que não seja na página dele, ele tem um volume de conteúdos falando sobre ele, que é absurdo, no período que a gente não quer que tenha, você, YouTube, tem que restringir o alcance disso naquele período, ou seja, sexta, sábado e domingo da eleição. Por mais que tenha 1000 páginas que querem divulgar Pablo Marçal, essas páginas não podem patrocinar e não podem ter um alcance muito grande, porque senão vai ser desigual. Estou falando de 3 dias, não estou falando de anteriormente. Porque você viu, o Pablo Marçal soltou o laudo lá falso, em 40 minutos foram 6 milhões de pessoas alcançadas. Então, é isso, meu. Acho que a gente está com um desafio gigante, mas as regras têm que mudar. Então, partidos. Cláusula de desempenho já está reduzindo o número de partidos. Eu acho que você conquistar a chance de ser candidato tem que ser algo mais qualificado, não no sentido de a pessoa ter que ser estudada, tem que ter mestrado em Colômbia, nada disso. Mas é você passar por um processo, o que você acredita, qual a sua base, por que você quer ser candidato. Porque se você qualifica isso, você naturalmente vai ter, independente do resultado, melhores representantes, né? Mas aí a gente está falando basicamente da capacidade dos partidos terem qualidade, né? Dos partidos funcionarem como o filtro institucional das democracias. Lembrando que na democracia brasileira o lançamento de candidaturas é um monopólio dos partidos, mas a gente não tem partidos com essa qualidade, né? Os partidos não se dedicam à formação de quadros, os partidos não se dedicam, enfim, muitas vezes nem a ajudarem pessoas iniciantes a conhecerem o básico da legislação eleitoral, por exemplo. Então, na tua visão, qual que é o caminho aí? É possível esperar dos partidos políticos esse tipo de filtro? Olha, o centrão de Brasília e os caciques partidários, ou eles realmente estão confiantes de que vão cooptar os Pablos Marçais que surgirem para que eles sirvam de puxador de voto para as legendas e aí, por consequência, fundo eleitoral e partidário, que foi a lógica que eles usaram com o Bolsonaro, por exemplo. E aí é uma aposta, mas eu não sei se isso é garantido. Ou o que vai acontecer é que hoje é Pablo Marçal, amanhã pode ser outra pessoa que a gente nem sabe que existe. Esses agentes extra-sistema, entre aspas, vão surgir e vão criar desequilíbrios. E aí os caras cedo ou tarde vão ter que mudar. Acho que tem uma coisa que eu acho que poderia melhorar muito para o Brasil é o voto distrital, ainda que fosse misto. Eu falo da cidade de São Paulo, onde eu fui vereador. São 55 vagas. Se você tivesse 30 vagas ou 35 vagas para 35 distritos, e aí outras 20 vagas de voto em lista, ou seja, o partido escolhe os votos em lista, você pelo menos vai dar accountability para 35 dos vereadores, que independente de se você votou nele ou não, no bairro que você está, você sabe quem representa o teu bairro. Isso cria uma relação que eu acho que é mais democrática e mais frutífera para a população. Voto distrital pode ser uma coisa que ajuda. E eu acho também que, se você falar em candidatura independente como solução, pode até ser uma coisa boa. Mas aí um Pablo Marçal da vida, a gente vai estar focando muito no personalismo, no herói, no salvador da pátria. Aí o Pablo Marçal é eleito, e quem vai ser eleito de bancada com ele? Um voto independente, sem partido. Então, no fim das contas, quem que manda no Brasil hoje? É o Centrão? É o presidente da Câmara? Ou é o STF ou é o Lula? As pessoas têm que enxergar que a dinâmica de poder não é só o presidente, o prefeito e o governador. Você mencionou o Pablo Marçal, eu queria te ouvir sobre esse fenômeno. Assim, na tua visão, alguém que surge relativamente do nada e tem quase 30% dos votos numa cidade como São Paulo, expressa algo. O que é que a gente precisa escutar da voz das urnas no fenômeno Pablo Marçal? Como interpretar? Existe algo
de legítimo na representação do voto em Pablo Marçal, na tua visão? Há alguma demanda que, bem, o sistema político, as forças políticas tradicionais não estão percebendo e precisam olhar? O que é que um candidato como Pablo Marçal deve nos fazer pensar? Eu acho que ele representa um sentimento de boa parte da população, né? Voto é sentimento para muitas pessoas e ele representa, primeiro, um sentimento de rejeição ao sistema e ao establishment. Ele representa, por ser, em teoria, fora do sistema, alguém que pode mudar e que pode fazer diferente, mas principalmente o discurso de prosperidade e o discurso do seu mérito individual. Então ele captura um pouco do que a gente defende, que é a defesa da liberdade, da propriedade privada, do empreendedorismo, mas num viés mais neopentecostal, de prosperidade da fé, assim, e que é um pouco também que explica o fenômeno das bets no Brasil. O brasileiro ele não vê saída, então ele acha que na bet eu vou ficar rico. Ele quer o atalho. Então acho que o Marçal ele representa isso. E a gente ficar criticando quem vota no Marçal é um grande erro. Porque você olha para o Marçal, ele tomou de assalto um sentimento. E tem gente de esquerda que votou no Marçal. Gente de esquerda, eu digo, eleitor do Lula. Então é isso, que o Marçal ele representa isso. O sonho, o desejo de prosperidade, o fastio com o sistema e com o establishment, e o fato dele ser uma novidade. Como o Dória já foi, como o Bolsonaro já foi, como o Collor já foi. Então, como o Partido Novo já foi. Então eu acho que essa coisa de novidade sempre tem um apelo. Então eu acho que são vários fatores, não dá para resumir tudo numa coisa só, simplificar. E eu acho que veio para ficar. Eu acho que o Marçal, eu concordo com ele numa coisa. Ainda que o torne inelegível, o poder dele de direcionar voto ou direcionar é forte. Agora, você falou de uma demanda por prosperidade. E também, retomando um pouco o começo da conversa, num contexto de mudanças na economia de uma forma, enfim, com a rápida digitalização, isso tem impactado a dinâmica do mercado de trabalho e tudo isso. E, no fim das contas, o sistema político, o Estado brasileiro, as forças políticas tradicionais não conseguem conectar as demandas do eleitor e se adaptar com essa nova economia. Na tua visão, qual o caminho para que a gente consiga formular uma resposta que seja não um atalho, mas que seja consistente para esse desejo de prosperidade que é legítimo? Olha, mano, eu vou ser sincero, eu acho que nós temos que trabalhar com a juventude, com as crianças. É difícil você mudar a mentalidade de um adulto que está frustrado, que já passou. Na minha família eu tenho tias que passaram por ditadura militar, redemocratização, foram com Collor, foram com Lula e foram para o Marçal. Então, assim, eu acho que os mais jovens, se você ensina princípios, valores, eles conseguem, talvez... Eu não vejo uma resposta de curto prazo. Nós temos que formar as próximas gerações. Então, a gente tem que ter jovens que são religiosos, evangélicos, conservadores, que querem ir para a política, mas não para fazer a política ser um fim em si mesmo, para ajudar a igreja, e sim para construir um futuro melhor. A gente tem que ter jovens que não são religiosos, que são mais de esquerda, progressistas, querem lutar pelas minorias e tudo mais, mas que sabem respeitar quem é diferente. Porque a nossa esquerda ela foi forjada na luta de classes, né, na revolução, no embate. Então você tem que destruir o seu oponente, e o conflito, a insatisfação é o combustível da revolução e da mudança. E esse drive da esquerda brasileira, quando veio a agenda identitária, criou uma agressividade sob pretexto de defender o politicamente correto, que deve ser defendido, mas não para criar mais divisão, mas sim para reduzir preconceito e discriminação. Isso represou uma insatisfação em boa parte das pessoas, que explodiu com essa direita que a gente tem hoje, que é uma direita meramente anti-esquerda. E para mudar isso, a gente precisa sair dessa dicotomia. Então eu acho que o caminho é investir em políticas públicas que deem para os jovens e para as crianças, para eles, através da experiência escolar, que vai dos 3 anos de idade até os 18, eles aprenderem a viver
com o diferente, aprender a música, aprender cultura, aprender esportes, aprender a se educarem, se prepararem para o mercado de trabalho. Esse é o nosso grande desafio. Eu não sei a fórmula para isso, mas acho que eu estou vendo falando um pouco da minha experiência lá nos Estados Unidos, como lá eles têm um sistema que é multipartidário, mas na verdade são dois, democratas e republicanos. E eles estão tendo uma crise muito forte agora, que é essas duas chaves não dão resposta para todas as matizes que tem de americanos. E aí você tem essa contradição. Seja democrata ou republicano, os Estados Unidos vai apoiar Israel. Então, quem não quer esse apoio no lado dos democratas está super insatisfeito. E no lado dos republicanos tem gente ultra reaça que gostaria que fosse mais anti-imigrante. Então você está tendo esse choque. Então, bipartidarismo não é o caminho, eu não acho. Então nós temos que ver. O Brasil, no caso do Brasil, acho que a gente tem que apostar nisso. Menos partidos, porém não bipartidário. Talvez voto distrital. E a gente ensinar as pessoas a ter uma comunicação não violenta. Crescer na divergência. A gente tem que ensinar isso. Esse é um grande desafio, né? Porque na dinâmica de redes e de bolhas, o algoritmo premia o emocionado, né? Premia a raiva, muitas vezes. Como fazer com que uma comunicação não violenta, dialógica, propositiva, que está em busca de construir os consensos possíveis para encontrar soluções razoáveis, prospere? Essa é a pergunta de milhão. Eu acho que um caminho importante são os partidos políticos e os governantes entenderem que a religião tem um papel importante no Brasil. Né? A esquerda negou a religião por muitos anos, defenestrou, falou mal como se fosse algo negativo. E de fato nós temos algumas lideranças religiosas que usam a religião como negócio, estão enriquecendo, lavam dinheiro para crime, sonegam imposto, etc. Mas a gente sabe que a grande massa de quem está na ponta, professando qualquer tipo de fé, está na verdade dando um alento para quem não tem nenhuma opção. Então tem uma função social da religião no Brasil, é assim, uma coisa sem precedentes. Trabalho social com pessoas em situação de rua, 99% é religioso. É matriz africana, evangélicos, católicos. Então, a gente não pode deixar que a política force a religião a tomar partido. Porque eu acho que essa é a dificuldade. A gente defende a liberdade, a gente defende o Estado laico. Então, independente do que eu acredito, eu não quero que a fé do governante da vez seja imposta para os demais. Só que a forma de evitar isso não é falando mal da fé. Não é falando mal. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente está chegando lá. Acho que o PT está aprendendo. Então, a gente tem que... Porque o que acontece? Ao momento que a esquerda, mesmo sendo bem votada no Nordeste, que é religioso e conservador, ela começa a ser associada como algo que é anti-religião, deu de bandeja para a direita, basta eles se dizerem religiosos que eles vão ter o voto. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Então, a gente vai ter que lidar com isso. A política não deve ser o espaço da disputa religiosa, mas deve ser o espaço do respeito, inclusive de quem não acredita em nenhuma religião. E eu não sei, mano. Eu acho que o nosso maior desafio é as redes sociais, o YouTube, os streamings. Eles ganharam, estão aumentando a sua importância em relação à TV, rádio e à imprensa tradicional. E talvez a gente tenha que pensar numa regulação, não de restringir conteúdo, de restringir liberdade de expressão, mas de responsabilizar quem usar essa liberdade para desequilibrar o jogo, para professar mentira ou para prejudicar um processo eleitoral. E como articular isso? Porque, na prática, quando a gente pensa no sistema de comunicação tradicional, você tem uma empresa de TV, de rádio, e é muito fácil fiscalizar quem que está fazendo um programa inadequado em prol de um candidato. Então, por exemplo, a regulação para o período eleitoral, que sempre foi no Brasil bastante restritiva do ponto de vista de regras, né? Então, por exemplo, para entrevistar um candidato, rádio e TV precisam cronometrar o tempo, tem que ser aquilo rigorosamente com paridade de armas para todos os envolvidos. Mas como transpor essa lógica para a rede social? Porque é muito mais difuso, você tem milhares de usuários que podem fazer algum tipo de conteúdo e, em tese também, do ponto de vista individual,
todo cidadão tem o direito de declarar a sua preferência política por um ou outro. Uhum. Então, como avançar nisso? Eu não consigo ver um pouco de saída nessa regulação, que eu concordo totalmente que é preciso atualizar a regulação, mas para que lado, que fio puxar aí para desatar esse nó, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de entender o caminho. Eu concordo com você. Acho que a gente tem duas questões aí. A primeira delas é a questão econômica. Qual que é a lógica pré-Marçal ou pré-2024? O fundo eleitoral partidário, o dinheiro, acesso a recurso, dava um diferencial em termos de alcance da sua campanha. Você contrata mais gente, faz mais material e tal. Só que a gente tem que lembrar que em 2016 foi a primeira eleição que encurtou a eleição. A eleição antes era 3 meses de campanha, foi para 40 dias. Então agora eu acho que a gente tem que ir para o caminho inverso. É falar o seguinte, vamos fazer uma eleição em período maior. Porque um cara como o Marçal, ele se dá bem no tiro curto. Ele cria um tsunami, na hora que começa ele está tão gigante que não tem como você buscar. Foi um pouco do que eu fiz. A minha campanha de 2016, eu fui um influencer por 4 meses, me declarei candidato em julho. Aí quando começou a campanha eu já tinha uma audiência digital e era um oceano azul. O Marçal fez isso por 2 anos, ele é um influencer, ele dá curso, ele dá palestra, ele faz concurso de corte e tal. Então ele tinha uma presença digital em nível nacional muito alta e imbatível. Quando começa o período eleitoral, todos os agentes pró-Marçal entram em cena, rede, e geram um efeito aqui, as ondas que ele tanto falou. Só que ele, no tiro curto, se você dá 3 meses, por exemplo, de campanha, vai ter o efeito novidade, só que tem que mostrar conteúdo. Tem que ir além disso. E outra coisa, os debates, né? O formato dos debates é totalmente anacrônico. É um formato que permite que o cara esperto arme os cortes ali. Então acho que tem que ter debates mais dinâmicos em que force eles a falarem sobre propostas, conteúdos, evite a agressão e a palhaçada que virou. E talvez é isso, mano. Ó, amplia a campanha. É 40 dias? Põe 3 meses de campanha. 3 meses de campanha. Aí vai dar tempo de você, porque muitas pessoas falaram, nem sei quem é esse cara. O fato dele ser um incógnita talvez tenha prejudicado ele também. Então põe 3 meses, 4 meses de campanha, mais tempo de campanha, já que é digital, o custo é menor. Né? E aí uma coisa que a gente tem que tomar mais cuidado de regular é na reta final. Acho que a reta final tem que ser mais restrito. Porque o prejuízo que um desequilíbrio no último dia, nos 3 últimos, eu acho que isso pode ser irreversível. Mas como seria essa restrição? Você acha que na reta final os candidatos não deveriam poder publicar nada? Qual que é o... Como equilibrar isso? Porque é complexo. Qualquer publicação é isso. O laudo falsificado, em meia hora, tinha 6 milhões de pessoas. Como garantir que algo desse tipo não ocorra? Eu não sei se isso é possível. Eu acho que não é possível. Eu acho que não é possível. O que eu acho que tem que ser regulado é a punição. É a punição para quem infringir. Tem que ser mais rigorosa. Ele fez justamente porque ele sabe que a punição para ele é uma multa. É retirar do ar o conteúdo. É dar a resposta depois que já passou a votação. Então a gente tem que ter uma regra mais rigorosa. Então assim, se um candidato deliberadamente cometer um crime, fizer uma calúnia, uma coisa assim na 24 horas, ele está eliminado da eleição. Está fora. Mas isso não pode gerar um problema. Se ele tiver os votos, isso não gera quase um curto-circuito do sistema democrático? Porque imagina dizer que está fora o candidato que eventualmente tenha tido mais votos. Aí a gente vai entrar. É uma escolha de Sofia. A gente tem que ver o que a gente prioriza aqui, porque Hitler ascendeu na Alemanha com apoio popular. Quer dizer, aí nós temos que pensar bem. Aqui nós estamos discutindo ideias. Eu estou respondendo, eu me preparei para dar uma resposta embasada, mas nos Estados Unidos eles priorizam muito essa questão do voto. Então, mesmo condenado, mesmo preso, você pode ser votado, eleito, porque a vontade do voto ela é soberana. Então nós temos que ter... Talvez o laudo falso até tirou ele do segundo turno, porque a reação na imprensa dos outros candidatos talvez tirou. Então talvez a liberdade seja o melhor remédio.
Mas talvez, então, tirando essa questão de regulação fora, porque de fato, a gente como defensores da liberdade, a gente sabe que isso aí é sempre a porta de entrada para daqui a pouco você cria um Frankenstein, que quem controla essa regulação controla tudo. Então, beleza, deixa livre, mas amplia o tempo de debate. Já que é uma coisa tão importante, em vez de 40 dias, bota 4 meses. Põe 4 meses. Eu quero ver uma pessoa que não tem proposta nenhuma, é só onda de internet, se sustentar 4 meses. Enche o saco, as pessoas cansam. Carteira de trabalho, não sei o quê. Cansa. Então, talvez em 40 dias seja legal. Em 4 meses, encher o saco. Então, porque já que é tão importante, você definir os próximos 4 anos da sua cidade, do seu país, vamos levar à exaustão. Eu acho que esse é o caminho. Então, já que a gente quiser pela liberdade, então amplia o período, dá mais tempo para a pessoa mostrar quem realmente ela é. É isso. E do ponto de vista do legislativo, como é que tu enxerga os desafios hoje para, por exemplo, um candidato a vereador, enfim, a deputado estadual, deputado federal? Na tua visão, qual é o caminho para ampliar a voz de um liberalismo por inteiro nesse contexto, enfim, de mudanças demográficas e da dinâmica de um processo eleitoral? Eu acho muito difícil. Porque o parlamento é o espaço dos nichos, né? E defender liberdade não é popular no Brasil. Se o caso específico do seu interesse, a liberdade é defender, por exemplo, a pessoa que... O Alexandre de Moraes é um bom exemplo. A esquerda já o acusou de ser de direita e agora a direita o acusa de ser comunista. Por quê? É conforme o vento do freguês. Defender a liberdade é muito difícil. Então, o que eu acho que tem que ter... Por isso que eu acho que o voto distrital é bom. Porque aí no distrito você tem o accountability, né, da representatividade geográfica. Agora, em termos de agenda, é muito difícil. Eu acho que o mundo digital ele transformou o coronelismo e os currais eleitorais que eram antes físicos por uma coisa digital. Então você tem as candidaturas trans e você tem as candidaturas anti-trans, igualmente ou até mais potencializadas no anti-trans, que vivem uma da outra. Enquanto tiver um cara de direita anti-trans, muita veemência contra, vai ter a vítima trans merecendo estar lá porque é oprimido e vice-versa, e fica nisso. São os nichos. O que não pode é isso ir para o mainstream, para o cargo executivo. O cargo executivo ele tem que enxergar que existem essas diferenças e é muito difícil, mano. Eu juro que eu não sei. Eu acredito muito que o parlamento ele tem que recuperar seu protagonismo. E hoje a gente tem ainda um parlamento que ele se reelege na base do dinheiro, da compra de votos, da emenda. Então é muito difícil. Pois a gente critica tanto o Lira, vai ver se o Lira e o Renan Calheiros eles se reelegem. Pois é, e numa lógica totalmente analógica, né? Isso é muito engraçado, porque a gente fala tanto das mudanças digitais e, na prática, boa parte do centrão, com a lógica das emendas parlamentares, acaba tendo um método 100% analógico aí de reeleição. Né? Não é que o Lira ou o Calheiros não são fenômenos, né, na rede social, né? Eles chegam da forma mais tradicional até o seu eleitor, né? Totalmente. E a gente sabe que é compra de voto. Não só deles, mas 70% aí dos parlamentares no Brasil ainda se valem do artifício da compra de voto. Tem uma matéria aí na Folha hoje de um cara falando: eu era PT, agora sou centrão. Não sei se você viu. Eu vi. Um líder comunitário. E ele tá falando em todas as letras ali. Os caras me mandam emenda, eles fazem o campinho que eu peço, eles fazem não sei o quê. Então é um voto que ele é utilitarista. Assim, ele me dá o que eu quero, eu voto. Eu não tô nem aí se é de esquerda ou de direita. Porque a esquerda perdeu ela não tem mais uma agenda. Né? Para governar, ela perdeu a agenda. E aí a direita não precisa de agenda, ela basta negar a esquerda. Então, eu acho que a gente tem que lutar por reformas estruturais. A gente tem que tirar o peso, para tirar o peso do poder, para tirar o peso e a importância do poderio econômico do processo eleitoral, a gente tem que tornar esse processo eleitoral mais racional.
Então, por exemplo, quando a gente fala de voto distrital, imagina você ser candidato a deputado federal ou estadual em São Paulo, você tem que fazer campanha em Ubatuba e em Araçatuba. Você está falando aí de 800 quilômetros de distância entre duas cidades. Então, para você ter campanha tentar representar o anseio de toda essa população é caro. Você tem que ter liderança nos dois lugares, alguém para atender, um escritório, ainda que seja digital. É caro e não é legal, porque são realidades diferentes. Era muito melhor ter alguém na região de Araçatuba, alguém na região de Ubatuba, alguém na metropolitana e assim vai. Então, eu acho que nós temos que tentar lutar por isso. Reforma política, eleitoral. As pessoas vão aí passar, talvez, ver mais importância no legislativo. Ver que, mesmo eu não votei no Mano, mas ele foi eleito na minha região. E eu cobrei e ele deu atenção lá na questão da creche ou do posto de saúde que tinha aqui. E aí isso cria mais vínculo e cria mais accountability e as coisas melhoram. Isso é uma parte. Porque pensa, nós temos uma abstenção altíssima. Identidade programática zero. Isso a gente vai ter que lutar para retomar. E aí, numa segunda etapa, vem como as pessoas votam em termos de legislação. Se é para reduzir tributo, se é para defender sustentabilidade, se é para lutar contra a opressão de classes de minorias. Mas aí isso aí é uma coisa sofisticada, né? Que está longe, né? É muito difícil. Então acho que é isso. A gente tem que mudar. Hoje a pauta, acho que o Marçal veio para nos alertar. A gente precisa de uma reforma do nosso sistema eleitoral, político, partidário, porque as tecnologias mudaram e a gente tem que ter um sistema dinâmico que seja capaz de dialogar com essa nova realidade. É isso. Caio Miranda Carneiro, muito obrigado por essa conversa aqui no Livres Entrevista. Valeu, mano. Parabéns, Livres aí. Conte comigo. Se você gostou dessa conversa, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, divulgar entre seus amigos e apoiar o nosso trabalho se tornando um associado do Livres lá no nosso site, em eusoulivres.org/participe. Muito obrigado e até a próxima.